Olá, meu nome é Jack Santos e nesse vídeo eu vou continuar a série Investindo em Bitcoin na Prática e também vou compartilhar notícias relevantes da última semana. E se você achar que as informações que eu vou compartilhar foram relevantes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Na quinta-feira passada, estávamos vivenciando a euforia do all-time high. Passada uma semana, o Bitcoin, no atual momento, está corrigindo. Então, na quinta-feira passada, ele estava aqui entre 110 e 111 mil. Hoje, ele está valendo cerca de 106 mil dólares. Contudo, na verdade, eu estou de olho em amanhã, porque é a partir de amanhã que pode acontecer fatos que podem fazer com que o Bitcoin suba novamente. Um deles é o pagamento da FTX e o segundo é o vencimento das opções. Mas aguardemos amanhã e aí na quinta-feira que vem eu verei se de fato fez alguma diferença ou não esses dois acontecimentos. Com relação ao meu investimento, na semana passada o lucro chegou a 37%, hoje está 31,31% e em dólares 40 dólares e 70 centavos. Então, vamos para as notícias. Na primeira notícia aqui, foi uma notícia que teve uma repercussão interessante nessa semana, porque grandes bancos americanos estão se unindo para criar uma criptomoeda. Mais importante do que ser adotada pela indústria cripto, isso significaria que essa moeda poderia ser usada por americanos no dia a dia. Aqui no artigo fala que bancos como JP Morgan, Bank of America, Citigroup e Wells Fargo estariam em conversas para criar um consórcio e lançar uma stablecoin, ou seja, uma criptomoeda atrelada ao dólar americano. As informações foram apresentadas pelo Wall Street Journal nesta quinta-feira, dia 22. E com relação a essa notícia, eu achei esse post aqui que tem algumas informações interessantes para serem compartilhadas. Então aqui fala que os maiores bancos dos Estados Unidos estão discutindo para entrar no mercado de criptomoeda por meio de projetos piloto, parcerias e comércio limitado. A Charles Schwab Corporation está preparando o lançamento de negociações à vista em criptomoedas. O Bank of America está considerando o lançamento de uma stablecoin e o Morgan Stanley quer se tornar um intermediário em negociações de criptomoedas. Contudo, ninguém quer ser o primeiro. Eles estão esperando um exemplo de sucesso para seguir. E quais são os principais obstáculos? Clareza insuficiente nas regras de combate à lavagem de dinheiro, falta de padrões uniformes para bancos e mercados de criptomoedas. A força-tarefa de criptomoedas de Donald Trump não inclui reguladores bancários. Então, apesar de já ficar nítido o interesse dos bancos em adentrar no mundo das criptomoedas, ainda há muito o que ser feito na parte de regulamentações para abrir o caminho para que eles possam desbravar esse mundo de uma maneira mais tranquila. Mas eu achei interessante aqui citar que ninguém quer ser o primeiro. Todo mundo quer uma prova de que realmente vai ser bom, vai funcionar, vai ser lucrativo antes de entrar com tudo no mundo cripto. E o start de tudo isso pode ser a regulamentação das stablecoins, que está em andamento no Congresso americano. Essa regulamentação não vai solucionar todos esses problemas que estão listados aqui, mas o fato de dar o primeiro passo, teoricamente, pode facilitar para que as demais leis necessárias sejam feitas em razão da repercussão positiva que essa lei de stablecoins pode ter. Outro banco que também quer entrar nessa onda é o Santander. Aqui nessa notícia fala que o maior banco espanhol entra no mercado de criptomoedas. O Banco Santander vai lançar sua própria stablecoin e abrir acesso a criptomoedas para clientes de varejo. O lançamento dos serviços de token e criptomoeda é possível ainda esse ano. O banco já solicitou uma licença apropriada sob o novo regulamento de criptomoedas da União Europeia, o MiCA. Agora eu vou compartilhar uma notícia interessante que passou batida essa semana. Suprema Corte concede pedido de Trump para demitir membros de agências independentes, mas diz que o Federal Reserve é diferente. O tribunal indicou que a sua decisão não se aplica necessariamente ao Banco Central e ao presidente Jerome Powell, um alvo frequente das críticas de Trump em questões econômicas. Para quem não está por dentro do que está acontecendo, Trump está demitindo uma quantidade enorme de funcionários nos Estados Unidos, principalmente aqueles que podem interferir nas suas políticas. E dentro desse pedido de demissão, ele tinha a esperança que iria conseguir autorização para demitir o presidente do Fed também, que está atrapalhando seus planos e não quer reduzir a taxa de juros nos Estados Unidos, porque o Fed é um órgão independente do governo e o Trump não tem poder
sobre as decisões dele. Só que a intenção do Trump foi frustrada, a Suprema Corte não permitiu que ele demitisse o presidente do Fed e tudo indica que ele vai permanecer no mandato dele até o final, que vai ser lá em maio de 2026, e só então o Trump vai poder mudar o presidente para colocar alguém favorável a ele e segundo a vontade dele, mesmo que teoricamente essa pessoa deveria agir de uma maneira independente. O fato é, se o presidente do Fed reduzisse os juros, isso seria muito favorável para um mercado volátil, no caso bolsas e criptomoedas, e ajudaria bastante a entrar liquidez no mercado para aquela subida até a lua acontecer com mais facilidade, mas ao que tudo indica, se ocorrer, por exemplo, uma out-season nos próximos meses, talvez não seja impulsionada pela liquidez do Fed, mas por outros fatores. Mas resta aguardar a próxima reunião do Fed, que muitos acham que não terá cortes de juros novamente, para saber se realmente não poderemos contar com o Fed para trazer liquidez e ajudar o mercado a ir até a lua. Agora, uma notícia interessante para quem usa a carteira Exodus. Aqui fala que ela revelou um cartão de débito cripto com a empresa Banks. Os usuários do Exodus podem gastar suas criptomoedas em qualquer lugar que aceite Mastercard, de acordo com o anúncio na conferência BTC Vegas na terça-feira. Aqui fala que os testes beta do cartão virtual Exodus começam na BTC Vegas, começando com as duas principais stablecoins, a USDT e a USDC, e que os usuários podem trocar instantaneamente por Bitcoin e outras criptomoedas importantes dentro da carteira Exodus. Uma implementação mais ampla para os cerca de 6 milhões de usuários Exodus ocorrerá ainda neste ano, segundo o CEO da Exodus. Outra informação interessante, pagamentos com criptomoedas em viagens disparam e já representam 80% das reservas na Travala. Aqui fala que em 2023 a Travala registrou 45 milhões de dólares em reservas pagas com criptomoedas. Já em 2024, esse número saltou para 80 milhões de dólares, ou seja, houve uma alta de 78% em relação ao ano anterior. Então agora eu vou adentrar nas notícias do mundo cripto no Brasil. Nessa primeira aqui, eu achei que poderia ser interessante compartilhar essa informação, porque a Tether abriu 18 vagas de emprego no Brasil com salário em dólar e trabalho remoto. Então, se você trabalha nessa área ou conhece alguém que trabalha, eu vou compartilhar as vagas que eles anunciaram, porque pode ser uma oportunidade única para muitas pessoas. O único detalhe é que as vagas disponíveis são para pessoas realmente qualificadas. Eu vou passar aqui só para vocês verem a lista das vagas. Vocês podem verificar aqui que todas são 100% remoto, mas não tem nada para ensino médio ou coisa parecida. São pessoas que precisam realmente terem um conhecimento aprofundado do assunto para conseguir preencher essas vagas. E quem tiver interesse, aqui no artigo, olha, você clica nesse link e você vai no site oficial para você se cadastrar nessas vagas. Eu sempre deixo o link de todos os artigos que eu cito no vídeo na descrição do vídeo, então é só você acessar lá caso você tenha interesse em se candidatar em alguma dessas vagas. Agora, nessa notícia aqui, fala que a HomeDoc é o primeiro e-commerce de móveis do Brasil a adotar Bitcoin como forma de pagamento. E essa informação é muito interessante porque eu tenho visto em fóruns sobre criptomoedas, nas redes sociais, pessoas perguntando como fazer compra de casas usando Bitcoin. Então, essa empresa ela está dando um passo à frente. Certamente ela vai se destacar em um futuro muito próximo, porque ela adotou o Bitcoin como forma de pagamento. Agora vamos entrar num clima nebuloso, que é o aumento do IOF, que obviamente vai atingir as compras de criptomoedas. Só que o que já é ruim pode piorar, eu vou explicar o porquê. Neste artigo fala que o Nubank altera taxas de Bitcoin e criptomoedas após novas regras do IOF no Brasil. As novas regras começaram a valer dia 23 de maio para todos os clientes investidores. Então aqui eles começam a explicar como vai funcionar. Aos clientes que realizaram a compra ou venda de mais de 10 mil reais em criptomoedas nos últimos 45 dias, o banco mantinha uma cobrança de 0,2%, que com as novas regras do IOF sobem para 0,6%, aumento de 200%. Já aqueles que negociarem entre 2 mil e menos de 10 mil, a taxa subirá de 0,4% para 0,8%, ou seja, o dobro. Além disso, quem negociou entre R$100 e menos de R$2.000 pagava antes das mudanças apenas 0,6%, mas agora passam a pagar 1%, o aumento de 66% na taxa é uma das mudanças. Por fim, os últimos clientes, aqueles que negociarem menos de R$100, pagavam antes uma taxa de 0,8%, seja na compra ou na venda. Agora,
Com as novas regras do IOF, os investidores pagarão 1,2%, um aumento de 50% nos valores de taxa. E aqui tem uma tabela mostrando cada caso e o aumento, como era e como ficou. E vendo essa sanha do governo de querer mais e mais impostos, o que acontece naturalmente? Ao invés de afugentar pessoas de fazer esse tipo de investimento, o que acontece? Stablecoins crescem 160% no Brasil em meio a aumento do IOF. A adoção das stablecoins, moedas digitais atreladas ao dólar, como o USDT e o USDC, registrou um salto expressivo no Brasil em 2025, impulsionada por mudanças fiscais e pela busca por maior agilidade nas transferências internacionais. Segundo dados da Bitbank, criptobanco que combina serviços de conta digital com negociação de ativo digital, o volume de negociações desses criptoativos na Bitbank cresceu mais de 160% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024. O avanço coincide com a recente alteração na cobrança do IOF, que aumentou os custos das remessas tradicionais. Como o novo imposto não incide diretamente sobre stablecoins, empresas e indivíduos passaram a enxergá-las como alternativa mais econômica. Em alguns casos, a economia pode ser até 10 vezes maior em relação aos métodos convencionais, segundo estimativas do setor. E aí, vejam o que acontece em seguida. Itaú e BNDES propõem taxação de criptomoedas para compensar o IOF. Duas grandes instituições financeiras do país, o Itaú e o BNDES, se uniram para defender a taxação de criptomoedas. Juntos, dirigentes e economistas dos dois bancos propõem essa medida como alternativa para compensar os 6 bilhões que o governo deixará de arrecadar após recuar no aumento do IOF. A proposta foi revogada após críticas de diversos setores, incluindo a Federação Brasileira de Bancos. Então, na verdade, o fato é, quando o governo tem uma sanha de cobrar impostos, à medida que as pessoas inventam meios de fugir dessa sanha, o governo inventa meios de correr atrás das rotas de fuga. Se você olhar aqui neste gráfico, ele mostra as principais moedas globais sofrendo desvalorização maciça na última década. O iene japonês perdeu quase 30%, a moeda britânica 34%, o euro 38%, o dólar 46% e o yuan chinês 61%. E depois muitas pessoas não entendem por que o Bitcoin continua se valorizando. Mas é uma coisa muito simples. Se o governo gera inflação imprimindo moeda à torto e à direito, sem lastro nenhum, obviamente que todas as moedas continuarão perdendo valor. E como isso não acontece com o Bitcoin, porque a quantidade de Bitcoin é pré-determinada, limitada, não pode ser aumentada, igual às moedas, ele continua se valorizando e vai continuar se valorizando. E aí as pessoas começam a correr para aquilo que elas acham que pode ser uma opção mais segura, que no caso é o Bitcoin, e muitas pessoas ficam sem entender o porquê disso. Mas olha essa outra notícia. Reino Unido registra o crescente mais rápido na propriedade de criptomoedas no mundo em 2025, apesar da falta de uma regulamentação nacional clara. E se você acompanha as notícias e sabe o que está acontecendo no Reino Unido, você entende perfeitamente o porquê o povo britânico está correndo para investir em criptomoedas. É simplesmente uma medida de proteção do patrimônio. Então, assim como eu fiz, que foi colocar um pouquinho de dinheiro ali em criptomoeda para fazer o investimento e analisar o que acontece na prática, muitas pessoas estão fazendo a mesma coisa e a tendência é que isso se torne algo realmente exponencial, principalmente no ano de 2026. Enfim, deixando todos os achismos de lado, a gente deve se ater ao que está acontecendo na prática. Por isso eu compartilho notícias para mostrar a evolução de tudo. O que eu acho não importa, porque as coisas que têm que acontecer irão acontecer de qualquer maneira. E por mais que muitos rejeitem criptomoedas, assim como eu também um dia rejeitei, mais hora menos hora, esse mundo cripto vai se impor à nossa realidade financeira e todo mundo terá acesso à opção de pagar usando criptomoedas muito em breve. Então, espero que essas informações tenham sido úteis para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima!